Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do pequeno grupo. Hoje a lição de número 8 com o tema a oração de acordo com a Bíblia, né? A oração de acordo com a Bíblia é a que nós iremos estudar hoje. E antes gostaria de mandar um abraço para a irmã Maria de Fátima, do PG Herdeiro do Trono, lá de Pesqueira, Pernambuco. Outra pessoa lá do Pernambuco foi a Fran Santo, do PG Vida Missionária, de Petrolina, ali em Pernambuco. E também no Ceará, a Jussiana, do PG Liberto, Serra do Brejinho, em Jardins, ali no Ceará. Também lá no Espírito Santo, o Alexandro, ali do PG Caminhando com Deus, da Igreja Boa Vista, de Jaguaré, no Espírito Santo. Que Deus abençoe o seu PG, que Deus abençoe sua vida. Também não deixe de mandar aí para nós o nome do seu PG, a cidade e o estado, e também o seu nome, para que a gente possa estar mandando um abraço. Que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. O tema de hoje é a oração de acordo com a Bíblia, e o nosso texto principal está em Mateus capítulo 6, verso 6. E antes de lermos esse verso, convido você para juntos fazermos uma breve oração. Querido amado Deus, muito obrigado pelo teu amor e teu carinho e teu cuidado para conosco. Que a cada dia possamos aprender de ti, que a cada dia possamos nos envolver mais ainda no estudo da tua palavra, que cada dia possamos aprender de ti e viver tudo aquilo que temos aprendido. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Convido você que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 6, ou mesmo aí, você pode pegar na sua lição, lá no final, lembrando que é a lição da Escola Sabatina, no final temos aí a lição do pequeno grupo, hoje a lição de número 8, e o verso diz o seguinte: mas ao orar, entre no teu quarto e fecha a porta, ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa, né? Então, há um momento especial de oração, um momento ímpar de oração. Devemos ter um lugar especial para buscar o nosso Deus, entrar no seu quarto, no lugar secreto, e ali buscar o Pai, e certamente Ele irá nos recompensar. Aqui na parte quebrando o gelo, diz assim: conte algum testemunho em que você viu uma resposta clara às suas orações. Eu lembro que eu estava pensando antes de começar a gravar, eu estava pensando, né, que Deus já tem ouvido muitas orações de maneira muito clara. Eu lembro que alguns meses atrás, eu até coloquei aqui no canal, até contei um testemunho no canal, coloquei ali algumas imagens em relação ao que aconteceu. Aqui em casa, por exemplo, a gente estava passando necessidade. A gente não tinha o que comer. Então a gente orou, né? Eu lembro que no sábado, por exemplo, nós não tinha nada para comer. E aí a gente ora a Deus, pedindo para que Ele nos ajude nessa situação que estava difícil, porque eu, na época, não estava trabalhando e também não tinha ali o que comer. Ou seja, a situação realmente era de extrema necessidade para ter aquilo, o essencial para se alimentar, como arroz, feijão, né? O básico não tinha. E aí a gente ora, pede a Deus que nos ajude. A gente ora no sábado pela manhã. Sábado pela manhã a gente ora, e a gente não come, né? Parece, se não me engano, a gente não janta, não almoçou porque não tinha. E aí a gente ora a Deus pedindo que Ele nos ajude. E por volta meio-dia, por volta das 3 horas da tarde, umas pessoas chegam aqui em casa. E Ele não traz apenas uma cesta, ali não é uma cesta, mas uma mega ultra cesta básica. Onde tem só frango, se não me engano, foram uns 3 frangos, uns 3 pacotes de arroz mais ou menos, feijão, macarrão, óleo, até iogurte para o meu filho, até veio brinquedo para Oséia, biscoito, muita coisa. Dá mais ou menos, se a gente fosse pagar aquele valor, daria em torno de R$1.200, R$1.300 de compra. Era muita coisa, porque assim, foi várias pessoas que foram comprando e juntando e fizeram ali uma mega cesta. Então tal que veio um carro para deixar aqui em casa, né? Um porta-mala lotado de coisas. Assim, a minha esposa chegou a chorar de emoção, e eu fiquei assim, sem palavras para agradecer todo o gesto que a igreja fez.
mas creio que o Espírito Santo de Deus tocou no coração dessas pessoas para abençoar a nossa vida. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E muitos dos outros milagres Deus tem feito, Deus tem respondido minhas orações em muitos outros aspectos. E também, mas eu queria contar algo para vocês impressionante que aconteceu um dia desse. E tem o meu filho, ele tem 3 anos, o Oséias, e ele ora. E um dia desse, a mãe dele, um dia de domingo, a mãe dele não ia para a igreja porque estava com muita dor de cabeça. E ele disse assim: mãe, eu vou orar pela senhora. E ele colocou a mão na cabeça da mãe dele, e orou. E Senhor, vem aqui, mamãe não está bem. Geralmente ele ora assim, quando ele ora, Papai do Céu, vem aqui, ele convida Jesus para vir e resolver o problema qual ele está enfrentando. E ele disse: Papai do Céu, vem aqui, mamãe não está bem. E quando ele faz essa oração, imediatamente, instantaneamente, a dor de cabeça da minha esposa some. Eu já tinha ido para a igreja e ele os dois tinham ficado. E depois ele chega lá, mais ela. E eu perguntei o que tinha, porque, né, se ela já tinha melhorado. Ele disse que sim. E ela falou que ele tinha orado por ela e que ela tinha ficado bem, né? Eu fico muito feliz. Assim, Deus, ele é extraordinário. E a gente tem muito a aprender ao estudar sua palavra, através da lição, da escola sabatina, através da lição do pequeno grupo e através do Espírito de Profecia. A gente deve se aprofundar cada dia mais em conhecer esse Deus que atua de uma maneira poderosa em nossas vidas. Aqui na parte para refletir, começa dizendo o seguinte: quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Mas quando oramos, nós falamos com Deus, né? Quando estudamos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando oramos, nós falamos com Deus. Ao orarmos, nós nos conectamos com Ele e abrimos o coração e contamos os nossos sentimentos. A oração é o momento em que você se abre para esse Deus. É o momento em que você diz para Ele o que está sentindo. A oração é como um falar com um amigo. Ou seja, através da oração, a gente tem intimidade com Deus. Através da oração, nos aproximamos de Deus. Quando você, por exemplo, encontra um amigo, você passa horas conversando com ele, você tem muitos assuntos. Mas muitas das vezes, quando se trata de Deus, as nossas orações elas são repetidas e são muito rápidas. Por quê? Porque não temos intimidade. E para ter intimidade com Deus, precisamos dedicar tempo na oração. Precisamos falar com Ele aquilo que sentimos de fato, contar para Ele os nossos sentimentos. Mais uma vez eu lembro como meu filho ora do Oséias. 3 anos, mas ele ora e diz: Senhor, obrigado, Senhor. Hoje o papai comprou isso para mim. Hoje aconteceu isso na escola. Hoje a gente foi na casa de fulano. Hoje eu brinquei com ciclano. Ou seja, ele vai contando o que aconteceu durante o dia. Quando a gente vai orar ali antes de ele dormir, ele vai contando o que aconteceu. Se ele está triste, ele diz. Quando ele ora pela mãe, pela avó, por alguém que está enfermo, ele diz: Senhor, cuide da minha professora, ela não está bem, ela está com o braço machucado. Um dia desse, a professora dele tem um problema no braço, ele estava orando por ela. Ou seja, a forma sincera. Mas às vezes, quando a gente vai crescendo, às vezes eu não sei aonde que a gente perdeu essa sinceridade, a forma de orar. Com o tempo ela vai se tornando algo monótono, algo automático, e não pode ser assim. A oração ela precisa ser um abrir do coração a Deus. Precisamos abrir o nosso coração, falar o que sentimos. Jesus nos ensinou sobre a oração. E quando orares, não seja como os hipócritas, que gosta de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para ser visto pelos outros. Em verdade, lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto lhe dará recompensa. E orando, não use de vãs repetições como gentil, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não seja, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que precisa mesmo antes de pedir.
Em Mateus capítulo 6, versos 5 a 7. Ou seja, aqui Jesus disse que como devemos orar. Não devemos orar para nos aparecer. Não devemos orar nas praças ou de uma forma pública, de forma, a pessoa joga ali, é um homem de Deus. Não. Devemos ter um momento especial de comunhão com Deus, onde eu entro no meu quarto, no meu cantinho de oração, onde eu me despido diante de Deus, onde eu digo para Ele o que eu estou sentindo, eu conto para Ele os meus planos para meu dia. Eu digo para Ele as minhas angústias, as minhas dúvidas. É ali. E Ele vai me ouvir. Bem verdade que Deus, Ele sabe que nós vamos dizer antes mesmo de falar. Aqui continuando a reflexão, diz a oração é algo que acontece entre Deus e nós. Não é para impressionar os outros. A oração é algo particular. É particular entre eu e Deus. É algo íntimo entre eu e Deus. É onde eu me entrego, onde eu converso, onde eu falo com Ele. É meu momento sagrado. Diz aqui, não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração, o benefício da oração não é para Deus, não é para mudar Deus, não é para fazer Deus. Não, Ele já sabe o que nós sentimos, Ele sabe da nossa necessidade, mas é nós que precisamos. A partir do momento em que eu oro, a partir do momento em que eu busco a Deus na oração, eu estou sendo apto a receber as bênçãos dele sobre a minha vida. Ou seja, a mudança acontece não em Deus, mas acontece em mim. Diz assim, a oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva a Ele. Que coisa maravilhosa! Aleluia! Louvado seja Deus! A oração não traz Deus até nós, mas nos eleva até Ele. Nos eleva até Ele. Nos aproxima dEle. Faz com que tenhamos intimidade com Ele. Quando esteve na terra, Jesus ensinou seus discípulos a orar. E Ele os instruiu a apresentar suas necessidades diárias perante Deus, através ali no Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, e a lançar sobre Ele todas as suas preocupações, a certeza de que Ele deu, de que suas petições seriam ouvidas, nos dá também a nós. Está lá no livro Caminho a Cristo, página 93. Deus deu certeza para os discípulos que Ele ia ouvir as suas orações. Deus também nos dá certeza de que Ele vai ouvir as nossas orações. Sabe, precisamos conversar, falar com Ele. Abrir o nosso coração. Diz que a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Quando você se encontra com um amigo, muitas das vezes você está passando um momento difícil, você está num momento de angústia, o que você faz? Você desabafa. Você conta para ele o que está acontecendo. Você pede conselho. Entendeu? A nossa oração precisa também seguir esse ritmo. Precisa ter esses princípios também. Preciso colocar na oração esse tipo de sentimento também. Senhor, eu estou passando por isso. Meu filho está passando por isso. Senhor, está acontecendo isso com minha mãe, está acontecendo isso com meu pai. Senhor, o meu tio está sofrendo assim. Ou seja, oração intercessória. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu minha família. Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, eu tenho que tomar uma decisão. Se devo ou não devo ir para tal lugar. Se devo ou não devo comprar tal carro. Devemos falar com Ele. Às vezes, quando vamos comprar um carro, por exemplo, pesquisa no Google, faz isso, faz aquilo, mas esquece de perguntar para Deus, Senhor, o que tu acha de comprar este carro? Senhor, me oriente, me guie nessas decisões que eu preciso tomar. Sabe, como eu falo, a oração para mim é o derramar-se da alma diante de Deus. É o abrir-se do coração diante de Deus. É Senhor, muda-me. É ser sincero para com Deus. É o buscar com todo o coração. Aqui na parte do abrindo o coração. Diz aqui, com suas palavras, como você define o ato de orar.
Eu já falei da agora. Para mim, a oração é o ato de se desmanchar diante de Deus. É o ato de abrir-se o coração a Deus. É abrir a alma diante de Deus. É uma terapia. É falar das suas angústias diante de Deus. A oração, ela transforma a mim. A oração, ela traz benefícios para mim, não para Deus. Sabe? Precisamos fazer mais isso. Precisamos orar mais. Precisamos consagrar a nossa vida a Deus todos os dias. Buscar força para ficar de pé durante o dia que se chama hoje. A oração, ela tem uma validade, ela vale apenas um dia. Eu devo buscar a Deus hoje e amanhã buscar novamente, e depois novamente. Isso precisa ser um hábito na minha vida, mas não pode ser um hábito automático, todo dia a mesma coisa. Eu te pergunto, quando você encontra o seu amigo, hoje você encontrou ele, você vai contar uma história. Amanhã você vai contar a mesma história. Depois você vai contar a mesma história. Não! Você conta uma vez. Uma vez. Depois você conta outra história, depois outra história, depois outra história. Por que para Deus todo dia a mesma coisa? Porque isso é falta de intimidade. Precisamos ter intimidade com Deus e dizer, Senhor, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, igual o Oséias faz, né? O meu filho. Senhor, hoje eu brinquei com fulano, aconteceu isso e aconteceu aquilo, o gato me azunhou. Tem que ser assim, Senhor, hoje eu fui trabalhar e teve isso, aconteceu assim, teve um caso assim, fulano chegou lá doente, aí tive que ajudar, papapá. É assim que devemos orar. Devemos passar mais tempo na presença de Deus. Aqui é a segunda questão, de acordo com Jesus, quais atitudes deve evitar no momento da oração? Orar, Jesus fala que não devemos orar nas praças, de orar alto nos cantos, orar para se aparecer. É isso que Jesus está dizendo. E não devemos ser como os hipócritas, repetindo, né, a mesma oração todos os dias, mesma coisa todos os dias, que pensando pelo muito falar seremos ouvidos. Não. Antes de a palavra nos sair a boca, Deus já sabe. É assim que devemos ser. E a última questão é, quais atitudes devemos ter no momento da oração? Quais atitudes devemos ter no momento da oração? Atitude de louvor a Deus. A primeira atitude é reverência. Depois eu devo louvar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz na minha vida, por tudo. Eu devo também agradecê-lo pela família, pelo cuidado, pelo amor, pela proteção. Eu também devo orar pedindo orientação, agradecendo. Eu devo orar a Ele intercedendo, sabe? Mas no final de tudo, eu devo terminar a oração. Eu devo manter com os olhos fechados em silêncio, para que Ele possa falar a minha consciência, para que Ele possa me responder a minha oração. Então, ao orar, não apenas termina, amém, já vai levantando, correndo, não. Espere Deus falar com você, porque Ele tem algo a te dizer. Ore a Deus. Algum dia eu vou, talvez semana, na outra, eu não sei. Eu vou gravar um vídeo, vou colocar aqui no grupo, aqui no canal, sobre oração. Os passos, né, 7 passos da oração. Como se deve orar, sabe? Devemos consagrar nossa vida a Deus, devemos buscá-lo em oração todos os dias. E aqui trabalhando junto, finalizando aqui, diz o seguinte: crie uma lista de oração com as pessoas com as quais você está estudando a Bíblia. Né? Uma lista. Se você não tem uma lista, faça-o agora. Faça essa lista agora.
ore pessoalmente pelos nomes. Quando perceber o resultado, compartilhe essa experiência com o grupo. Faz uma lista das pessoas que você está achando na Bíblia. Comece a orar por essas pessoas, de nome por nome, pessoa por pessoa. Por exemplo, agora, um dia desse, um amigo nosso, uma criança, 8 a 10 anos, não sei a idade exata, Roberto. Roberto tinha que passar por uma cirurgia muito complicada na capital do Piauí, Teresina. Não sei se você conhece Teresina, sabe onde é Teresina, mas ele tinha que passar uma cirurgia lá. E o Roberto passou por essa cirurgia. E ela foi um sucesso. Deu tudo certo. Mas depois Roberto teve que passar ali por um momento de muita dor, muita angústia. E a gente continua orando pelo Roberto. A igreja orando pelo Roberto. Ele orando por ele mesmo. E isso aconteceu na parte da manhã, ele estava com muita dor, muito sofrendo. Quando foi na parte da tarde, Roberto já estava caminhando. Roberto já não estava sentindo tanta dor quanto de manhã. Então, isso é um milagre de Deus. Isso é resposta da oração. Possamos fazer isso. Oremos. Agora estamos orando por um menino, um aventureiro, que também está passando um momento difícil em hospitais, que é o Davi. Eu peço para você que ore pelo Davi também. O Davi está enfrentando muitas doenças. Teve derrame, teve AVC, né? Derrame e AVC é a mesma coisa. Ele teve placa cardíaca, está com problema de anemia, muitas coisas. O Senhor conhece Davi, conhece a família dele. Então ore, interceda por ele também. Tá bom? Você pode colocar aí Davi, pequeno Davi, e ore por ele, tá? Meu apelo é, tenha uma vida de oração. Se esse é o seu desejo, ter uma vida de oração, Senhor, você coloca aí no comentário, quero ter uma vida de oração, quero ter uma vida de oração. E que Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre. Na próxima semana, Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a orar é a próxima semana, tá? E agora eu convido você para juntos fazermos uma oração. Eu orei por você e pelo seu pequeno grupo, tá bom? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pelo esse estudo da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta como deve ser a nossa vida, como devemos orar, como deve ser a nossa intimidade com o Senhor. Senhor, nos ajude a cada dia a ter uma vida de oração, de fato, ter uma vida de oração. Abençoe essas pessoas que comentaram no vídeo anterior, que têm comentado neste vídeo. Aqueles que têm pedido oração pelo seu pequeno grupo. Abençoe cada pequeno grupo, cada diretor de pequeno grupo. Abençoe as pessoas que estão passando por um momento difícil. Obrigado porque o Roberto está se recuperando. Mas também, Senhor, o Davi, o pequeno Davi, está passando um momento tão complicado na vida, de tanta dor, de tanta enfermidade. O Senhor conhece o Davi como nenhuma outra pessoa. Então que o Senhor venha restaurar a saúde do Davi. Que o Senhor venha estar com ele. Não só com ele, mas com tantas crianças, com tantas pessoas que têm enfrentado doenças severas. Pessoas tão novo, tão pequenininha ainda, tem que enfrentar algo tão gigante. Mas não existe nenhum Golias na vida dos pequenos Davi deste mundo que o Senhor não seja capaz de derrotar por eles. Então que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas, restaurando sua saúde. Abençoe o pequeno grupo Espaço Esperança. Abençoe todos os pequenos grupos que de alguma forma essa mensagem tem chegado até eles. Abençoe cada pessoa. Abençoe a nossa vida. Transforme nosso coração. Ajude para que tenhamos uma vida de oração. Uma vida de intimidade, uma vida de comunhão contigo. Senhor, obrigado por tudo. Te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por ficar conosco até aqui. Deus te abençoe, não só hoje, e eu espero você na próxima semana com o tema Jesus, né? Jesus nos ensina a orar. Quer aprender a orar? Eu espero você na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau. Fique todos com Deus e até a próxima.